Vamos falar da situação envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro agora. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de investigação contra ele por possíveis ameaças a autoridades brasileiras por meio de autoridades americanas. Inclusive, quem será o relator? Ministro Alexandre de Moraes. Bruno Pinheiro, conta mais essa pra gente. E além da relatoria ser do ministro Alexandre de Moraes, Jair Messias Bolsonaro, ele também será ouvido agora para tentar entender como que Eduardo Bolsonaro está se mantendo lá nos Estados Unidos, se de fato está recebendo alguma ajuda, se é Jair Bolsonaro que está alimentando, auxiliando Eduardo Bolsonaro financeiramente, já que ele não está recebendo nenhum subsídio aqui da Câmara dos Deputados. Em uma entrevista, inclusive, Jair Bolsonaro disse que ele está ajudando então Eduardo a se manter lá nos Estados Unidos. O que diz esse documento é que há um manifesto em tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação. Até os julgadores acabam sendo intimidados e que Eduardo Bolsonaro está concedendo entrevistas em tom de ameaça, intimidando os integrantes aqui da Suprema Corte. Então, reiteradamente, ele está afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então agora o relator, nos próximos dias, haverá essa convocação para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ser ouvido e dar também explicações sobre a vida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, sobre essas viagens lá dentro dos Estados Unidos, sobre essas declarações, tanto nas suas redes sociais como em entrevistas também. Eduardo Bolsonaro, que está licenciado, se encerra agora no mês de julho, os 4 meses de licença, não tem informação se ele vai retornar ou não para reassumir o seu mandato, para disputar uma nova eleição no ano que vem. Valdemar da Costa Neto sinalizou na última semana que Eduardo deverá retornar sim em julho, mas recentemente, também nas suas redes sociais, Eduardo Bolsonaro disse que só vai retornar quando conseguir alguma situação que possa ter uma contenção para os ministros da Suprema Corte ali em relação às ações que têm sido elevadas, né? Como já falei anteriormente, com diversos inquéritos sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a gente já viu agora há pouco que o deputado Lindenberg Farias tem tomado algumas medidas, inclusive no Conselho de Ética, em relação a Eduardo Bolsonaro. Evandro. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Bom, a Procuradoria-Geral da República se apoia no Código Penal, no artigo do Código Penal, que prevê que, de alguma forma, Eduardo Bolsonaro estaria utilizando a posição de poder público que ele tem para auxiliar ou para ajustar uma questão pessoal relacionada ao pai dele nessa ação no Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia mais esse imbróglio envolvendo a família Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, que cai como relator? Algo que também foi visto de maneira divergente, né, por quem acompanha esse assunto agora, porque, de alguma forma, a atuação das autoridades americanas também seria contra o próprio ministro. Ou seja, ele cai como relator de um processo do qual ele também estaria envolvido ou seria vítima mais uma vez. Evandro, eu fico tentando entender aqui qual que é o crime que o deputado Eduardo Bolsonaro cometeu. Eu não consigo ver qual é esse crime. Na verdade, o que ele está buscando é colaborar com a justiça norte-americana, né, num caso muito específico em relação a ferir a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos aqui no Brasil e de empresas norte-americanas aqui no Brasil. E ele colabora com isso. Então, o que isso tem a ver com o pai dele, o Jair Bolsonaro? Aí o Jair Bolsonaro vai ser ouvido. Para mim, não faz muito sentido essa história. E fica me parecendo algum tipo de intimidação, de retaliação política, né? Outro ponto, também tem um conflito de interesse. Por quê? A pessoa que está sendo investigada e que pode ser alvo de sanção, de processo pela justiça norte-americana, seria o relator contra o próprio Eduardo Bolsonaro. Também eu acho que isso não casa muito bem. Mas, enfim, são aí os tempos da atualidade brasileira. Fábio Piperno, e você? Como avalia esse movimento da PGR? Ruim. Eu sou contra. Veja, uma vez, em 2022,
trouxeram o deputado Eduardo Bolsonaro aqui para o 3 em 1 dia para... Enfim, para que a gente debatesse. Exato, porque quem fez o convite imaginava um climão e tal, e nem aconteceu isso. Inclusive, eu aproveitei para perguntar para ele o que o hacker foi fazer no encontro lá com o pai dele. Falou, isso tem que perguntar para o presidente e tal. Mas foi uma história da cara, ele acabou desconversando, tal. Mas foi uma conversa educada, enfim. Então, eu posso discordar de 250% do que ele faz e do que ele diz. Mas veja, o fato dele estar nos Estados Unidos, atuando politicamente, mesmo que ele esteja lá fazendo o que ele considera denúncias, conspiração contra autoridades brasileiras, eu acho que está dentro do espectro de atuação política dele, né? E aí, por exemplo, o deputado Lindbergh querer também incentivar algum tipo de investigação, ok, é do jogo político para fazer algum barulho. Provavelmente ele sabe que não vai dar em nada, porque o deputado está lá, né? Aliás, deputado licenciado, está lá fazendo o que ele julga o correto do ponto de vista político. E eu acho que, na verdade, os opositores dele perdem mais uma oportunidade para fustigar uma outra questão. Outro dia, a semana passada mesmo, um ex-ministro aí do presidente Bolsonaro foi às redes sociais e, de certa forma, o presidente também corroborou isso aí, dizer que ele recebeu 17 milhões de doações lá naquele Pix, mas já gastou quase metade com o advogado e também para subsidiar o Eduardo Bolsonaro lá e tal. Então, assim, eu acho que eles perdem a oportunidade de questionar as pessoas que deram dinheiro, falar, olha, tá aí o dinheiro de vocês empregado aí por gente que vai lá puxar o saco do Trump que está impondo sanções contra tanta gente e taxações. Então, acho que perde a oportunidade de questionar exatamente isso. O que a Procuradoria-Geral da República alega, tem, claro, uma porrada de argumentos, mas um dos principais há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação, Gustavo Segré. Mas o Eduardo Bolsonaro por que está nos Estados Unidos? Porque ele corria o risco, segundo ele, de quando voltar aqui ter o passaporte retido por uma instância de denúncia do Lindenberg Faria e alguma turma da esquerda. Isso foi que mostrou como argumento para ele se manter lá. Logo, imediatamente disso, a PGR disse, não, aqui não vamos pedir o passaporte. O ministro Alexandre de Moraes falou, não tem nenhum pedido de passaporte. Continua a vida por aí. Ele está defendendo a sua visão. Ele está defendendo que, para ele, Eduardo Bolsonaro, seria uma perseguição política. E é do jogo. E aí você vê, do outro lado, não, estamos pedindo que seja investigado o Eduardo Bolsonaro por alguma coisa. Concordo com Alan Gani, não me consta que isso seja um delito por si. E aí agrega mais, a PGR pede que seja ouvido o pai de Eduardo Bolsonaro perguntando como ele se banca. Não é a Receita Federal. Em todo caso, poderia ser dizendo, esse dinheiro é lícito, pagou tributo. Se pagou tributo e é lícito, a pessoa faz com ele o que ele quer. Ajudar o filho, jogar no lixo, queimar, soltar no ar o que ele quer. E aí quem aprovou que seja ouvido o presidente Bolsonaro para perguntar como o filho está se bancando? O presidente da Corte Suprema, que foi aquele que falou, mesmo que ele disse que não falou, mas está em todos os lugares, derrotamos o bolsonarismo. Tem um eminente jurista que chama Manuel Gonçalves Ferreira Filho, 90 anos de idade, foi professor do ministro Alexandre de Moraes, do Toffoli, e os seus livros iluminam a Corte Suprema. Esse senhor, um senhor já de 90 anos, mas continua muito lúcido, falou que o que a Corte está fazendo não está em livro nenhum. Não está sendo colocado a interpretação constitucional. Estamos falando daquele que foi professor de vários dos ministros da Corte. Então, podemos concluir que alguma coisa não está certo. Algo de errado não está certo. E isso é o que cada um está defendendo. Mas
quando você vê como cereja do bolo que o ministro relator é aquele que estaria eventualmente sendo sancionado, está errado, o processo está errado. José Maria Trindade, a Procuradoria-Geral da República alega ainda que a ameaça consiste na perspectiva de inflição de medidas punitivas pelo governo norte-americano, que o senhor Eduardo, apresentando-se como junto a ele particularmente influente, diz haver conseguido motivar, concatenar, desenvolver e aprovar em diversas instâncias, ressalta então a PGR. Olha, esse julgamento no Supremo será importante e haverá esse julgamento, né? Está se encaminhando para isso. Já como prevenção haverá a retirada do sigilo, ou seja, a intenção do Supremo é tornar o debate público com todos os dados, alguns dados sensíveis, inclusive. Olha só, sinais, eu não conversei com todos os ministros do Supremo, né? Não sei... com certeza, mas os sinais, as indicações são de que o ministro decano do Supremo fala em nome de todos, de que mexeu com um, mexeu com todos, ou seja, não é mais um ataque ao ministro Alexandre de Moraes, mas ao Supremo Tribunal Federal, segundo entendem os ministros. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está consciente do tamanho da briga que ele está comprando. E a causa, segundo ele, é uma causa justa, ou seja, uma defesa da liberdade de expressão e da liberdade de opinião dele. Ele foi para os Estados Unidos porque ele pretende fazer esse trabalho de lá, em solo americano. Só que a publicação através das mídias sociais e plataformas aqui no Brasil é uma grande novidade, né? Então não se sabe se mesmo publicando dos Estados Unidos, mas o ambiente de internet é aqui no Brasil, ou seja, as plataformas brasileiras, se o provável ataque, se o provável crime aconteceu nos Estados Unidos ou no Brasil, porque as plataformas são brasileiras, né? Então é uma situação que o Supremo vai decidir se esse processo continuar. Por outro lado, ao chamar para o processo o ex-presidente Jair Bolsonaro e conseguir a ligação de que há uma coação, mesmo que dos Estados Unidos, contra ministros e contra testemunhas, isso é grave, né? É o que justifica uma prisão preventiva, que é exatamente a coação no curso do processo. Só que o deputado Eduardo Bolsonaro tem razão. Ele tem o direito de falar, ele tem o direito de se expressar, ou aqui ou nos Estados Unidos. A Constituição brasileira também garante esse direito. Mas nos Estados Unidos, a segunda emenda chega a uma liberdade de imprensa assim, muito forte, até acima de tudo. E faz sentido, porque eles morrem de medo de qualquer possibilidade de ditadura. Então, sim, será uma decisão muito importante. Agora, que esse processo vai continuar, a impressão que eu tenho é que vai. E é uma aposta muito importante do deputado Eduardo Bolsonaro, que, pelo visto, não volta no Brasil. Ele escolheu essa possibilidade de brigar de fora, né? Uma estratégia arriscada, mas eu entendo que é a última estratégia. Nas conversas que eu já tive tempos atrás com autoridades norte-americanas, são de que realmente ele tem ligações com familiares e pessoais, com o grupo, não é só com o presidente Donald Trump, mas com o grupo do presidente Donald Trump. Tem. Desdenhar disso ou fingir que não existe é ignorância. Tem. Não manda no governo Trump, mas tem sim ligações, segundo informações que eu obtive da embaixada. Aliás, acabo de atualizar uma informação para vocês do processo que foi enviado aqui da decisão, enviada pela nossa amiga Janaína Camelo lá de Brasília, de que o ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para a investigação de Eduardo Bolsonaro. E na decisão ele diz o seguinte: oficie-se o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, para que indique quais autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que estão aptas a prestar os esclarecimentos solicitados pela Procuradoria-Geral da República, Segré. Aí está certo. Se tiver eventualmente um processo aberto, tem que ser através dos protocolos internacionais. Mas sabe aí qual é o detalhe? Que é uma chegada interessante. Para chegar lá e ser recepcionado e ser ouvido, eu não sei exatamente o termo, mas não pode ser sigilo do processo, tem que ir o processo inteiro. Então aí saberá quais são as acusações, coisas que muitos processos aqui são e correm em sigilo.
Mas uma jogada que eu não tenho como confirmar, é apenas uma elucubração minha, mas imagine por um momento se o Eduardo Bolsonaro, por alguma gestão com o governo Trump, não conseguiu rapidamente, por perseguição política ou pelo que for, a cidadania americana. Mas ninguém sabe. Aí ele vem com o seu passaporte brasileiro, que não está retido, mas também tem o americano. Eu não sei, estou pensando apenas, hein? Elucubrando. Elucubrando. Aí vem e chega algum problema contra Eduardo Bolsonaro, prender alguma coisa, e ele fala, eu sou cidadão americano. E aí, como é que fica? Aí seria um problemão, hein?